Olá, Bossi! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho, Menos Balança, onde nós desmistificamos assim o conceito do peso e damos relevância a coisas mesmo importantes, como por exemplo amor próprio, autoestima, gostares do que vês ao espelho. Por este podcast passam mulheres reais que fizeram o Emagrece sem dietas e que decidiram dizer basta e mudaram de uma vez por todas e começaram-se a sentir bem com o seu corpo. Catarina, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fico muito feliz que esteja aqui connosco. Obrigada. É sinal que já tem aqui um processo de emagrecimento concluído ou semi-concluído. E eu, antes de vir para as entrevistas, eu vejo sempre o vosso processo. Quanto é que perderam, os antes e depois, e realmente o seu antes e depois é surreal. Tem mesmo que estar orgulhosa, eu estou muito orgulhosa de si. Obrigada. Vamos começar aqui pela nossa linha da vida, para falar um bocadinho do seu antes e depois falamos do Emagrece sem dietas, está bem? Ok, Sim? certíssimo. Pode-se levantar, Obrigada. pode vir aqui ao quadro. Obrigada. Vamos lá então. Então, o que é que eu posso dizer? Nasceu em que ano? Eu nasci em 1992. Ok. Pronto, a minha infância foi uma infância feliz, tranquila, até que cheguei à adolescência. Sim. Aí sim, eu era aquela menina típica, como é que é dizer, aí, gordinha, baixinha, usava aparelho, apesar de usar novamente, e usava óculos, portanto, tudo junto. Ok. Ok? Aqui temos um baixo, aí por volta, vamos dizer, se calhar 2008, Aí tinha que idade? aí por volta dos 16 anos. Aí foi 14, quando começou, 14, mas aí era quando usava os óculos, o aparelho, Sim, mais sim, baixinha, sim, mais sim, gordinha. sim. E foi aí que E começou aqui- a ter consciência corporal, é isso, e da sua imagem. Exatamente. Até porque eu até esta altura era muito... o meu estilo era muito chamado Maria Rapaz. Ok. Era muito desleixada, não dava bem, porque lá está, eu tive mesmo uma infância feliz e então nada na vida me preocupava, por assim dizer. Então era eu e pronto, e está tudo bem. Até que aí comecei a perceber do julgamento da sociedade Ok. e do que se passava à minha volta. E como é que se sentia aí? Tem noção? Tem essa noção? Sentia-me muito rebaixada, muito infeliz, tive vários percursos escolares, tive que mudar de escola várias vezes, até que, bem, por volta, se calhar, dos 16 anos, aí comecei a ter um bocadinho mais cuidado com a minha imagem, comecei a ficar mais feminina, mais vaidosa, também comecei a namorar, tive o meu primeiro namorado, aí, se calhar, aí vamos dizer pelos anos... A pessoa começa logo a cuidar-se de outra forma. Exatamente, vamos aí pelos anos 2009, mais ou Sim, menos. com 16 anos. Exatamente, aí com 16 anos comecei a ter namorado e a perceber um bocadinho mais da moda e do vestir e emagreci bastante, mas emagreci de uma forma muito natural, cortei só algumas coisas. Quantidades, não é? E sim, evitar fritos e aquelas coisas refrigerantes, e emagreci bastante e tive aqui uma linha que tinha um peso que eu me sentia bem e estava feliz com isso. Depois fui para a universidade e saí da casa dos meus pais e comecei a cozinhar sozinha, coisa que eu não estava habituada. A minha mãe é uma excelente cozinheira, fazia-nos tudo o que a gente queria, que a gente pedia, e tudo muito bem. Aqui voltei a engordar bastante e foi aqui que eu percebi que tinha tanta facilidade de emagrecer como de engordar. Ok. Era muito fácil para os dois lados. Aí vamos Não é mau. Exato. Podia ser pior. Os anos 2011. Pus aqui um... Desculpem. Não tem mal. Pus aqui um zero a mais. 2011. 2011 comecei a perceber que se calhar que tinha esse problema do tanto depressa emagrecia como engordava e engordei bastante. Entretanto, o meu... Tinha que idade aí? Aqui 19, por volta 18, dos 19. 18. Sim, 18, 19 anos. Sim. Aqui comecei a perceber que o meu relacionamento também terminou. E acha que tem a ver? Ou seja, refugiou-se na comida para compensar emocionalmente? Não, aqui não. Aqui o que aconteceu? Aqui é assim, eu aqui apercebi-me que duas coisas. Que eu era uma pessoa que, quando estava muito ansiosa, muito estressada com alguma coisa, eu tinha tendência a comer. Para E compensar quando estava muito feliz também. Muito feliz. Tudo era motivo. Tudo era motivo para comer e para merecer uma comida melhor e para estar feliz. O que é que eu percebi? Que quando esse meu relacionamento terminou, eu percebi que quando eu estava extremamente triste de depressão, aí eu perdia o apetite e deixava de comer. E o que aconteceu aqui? Eu emagreci muito mesmo, com o fim desta relação, e emagreci muito.
e perdi cerca de uns 10 quilos, mais ou menos, e fiquei extremamente magra. O que é que aconteceu? Eu comecei a notar que as pessoas repararam mais em mim quando eu emagreci. Ok. Emagreci. Então fui emagrecendo cada vez mais, perdi 10, perdi 15, perdi 20. Fiquei extremamente magra. Fiquei aí, se calhar, à volta dos 20 anos, mais ou menos, e emagreci o máximo que eu já cheguei, que foi 52 quilos. Foi o peso o máximo baixo que eu tive. Mas estes 52 quilos para a minha estrutura era uma magreza extrema. Mas eu reparei que as pessoas começaram a estar mais em mim. Ai, estás tão magra, estás tão gira. E aquilo tornou-se uma obsessão na minha cabeça. Eu tinha que estar magra, portanto, foi quando conheci o meu marido. E fiquei com a ideia, tipo, ele gosta de mim porque eu sou magra e eu tenho que me manter neste peso. E isto entrou numa obsessão que eu comecei a ter uma alimentação que não era uma alimentação saudável. Era baixa em nutrientes, baixa em tudo. Eu só não queria engordar. Claro. O objetivo E era não aí sem engordar. conhecimento, porque assim, se tem conhecimento dá para manter. Sem conhecimento é quanto menos comermos melhor. Nada. Aí, O que é que comia aí, Catarina? imagina, por exemplo, uma posta de salmão. Comia meia posta de salmão com salada. Eu não E não comia tinha grãos, fome? Não comia nada. Eu não tinha fome. Eu, por mais que eu tivesse... Se eu Tinha tivesse fome, mas não... comia uma meia maçã, Pois. uma gelatina, que tudo fosse baixo em calorias. Eu não me Ok. preocupava com nutrientes, com saúde, nada. Eu só me preocupava que eu tenho que me manter Magra. magra. Porque as pessoas só olham para mim Porque eu sou e só magra. gostam de mim porque eu sou magra. Claro, como se o seu valor se resumisse à magreza. À magreza. Então fiquei naquilo durante muito tempo, até se calhar aí por volta dos meus 27 anos, que foi quando nasceu o meu primeiro filho, Ok. o Gonçalo. Aí eu engordei bastante, mas engordei a um peso que eu considerava normal. Sentia-se bem, sentia-se bem. Engordei, se calhar engordei uns 10 quilos, mas eu estava nos 52, passei para os 72. Estava num peso para a minha estrutura, ok, isto manteve-se e eu estava tudo bem com isso. Passado 3 anos, isto foi em 2020, passado 3 anos nasceu o meu filho Dinis. 3 anos, não, 2, peço desculpa. Em 2022 nasceu o meu filho Dinis e eu engordei cerca de 20 quilos na gravidez. Ok. E aí cheguei ao meu peso máximo de peso. Porque ninguém aguenta estar anos e anos e anos Isto foi sempre um sobe e desce. a resumir-se. Desde- Pois. Dos 16 anos, isto foi sempre um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Sim, mas conseguiu manter sempre o peso aí, porque como não era. Ou seja, é como se o seu valor só se resumisse à sua imagem. Sim, eu durante estes anos, Manteve- a minha vida manteve sempre. resumia-se à minha imagem. Pois. Pronto, a minha obsessão era a minha imagem. Porque achava que lá está, quando eu cheguei ao meu peso mínimo, aos 52 quilos, que eu emagreci bastante, eu achava que neste peso aqui é que toda a gente olhava para mim e é que eu tinha algum valor. E achava gira. E é que eu chegava a algum lado e toda a gente me via, era com este peso. E durante este tempo todo eu tive com essa opção, desde os 18 até aos 22, 10 anos. quase 10 anos. Sempre, isto era uma frustração muito grande, porque eu sentia que a minha vida se resumia a comida. Alimentação. E estava muito restrita à alimentação, muito, tipo, eu não posso engordar. Era uma bola de neve, aquilo era uma obsessão muito grande. Quando eu tive o meu primeiro filho, o Gonçalo, isso desvaneceu-se um pouco, porque o meu foco virou-se para ele. Claro. E então eu dispersei um bocado. Depois nasceu o segundo filho, eu já ia naquela bola de neve, desleixei-me completamente, deixei-me andar. E depois do meu filho nascer, logo que ele nasceu, eu perdi bastante peso, mas como isto foi uma bola de neve, eu voltei a ganhar peso até mais do Chegou a que que peso? aos 80 quilos. Foi quando eu Poça. entrei. Sim, eu pobre. sei. Por isso é que as fotos têm uma diferença tão grande. Exatamente. E aí eu cheguei aos 80 quilos. quilos. Exatamente. Mas já viu o quão, imagine, o quão intenso é. Pode sentar agora, Catarina, dê cá para não estar aí desconfortável. Já viu o quão intenso é 10 anos sempre com uma relação com a comida obsessiva, não é? Sim. De não posso comer, não posso engordar, tenho que manter. E depois é quase como se um basta e vai de um 8 ao 80. Ou seja, é um extremo. Sim, foi quando eu cheguei a este peso, aos 80 quilos, o que me fez chegar ao basta foi, quando foi batizado o meu filho, do segundo filho do Dinis, eu tive muita dificuldade para arranjar uma roupa e não gostava de me ver nas fotos. Fiquei muito chocada com o que eu vi nas Via-se ao fotos. espelho? Não, eu evitava o espelho ao máximo. Eu evitava o Tinha espelho ao espelhos em máximo. casa? Tenho, mas não Agora é... pode ter à vontade. Sim. Agora... Não, mas tinha, mas não era era uma coisa que se dava bem para evitar. Pronto, não era ao ponto de não os conseguia evitar. Evitava-os bem. E quando o meu filho Dinis nasceu, foi batizado o meu filho Dinis, peço desculpa, eu nas fotos eu pensei assim, isto aqui não está bem.
Mas, como lá está, 2 filhos pequenos, muito seguidos, muito próximos um ao outro, 2 anos de diferença, a vida vai rolando e vai andando e vai andando. Até que eu comecei a trabalhar no escritório e tinha que ter uma apresentação um bocadinho mais adequada ao sítio onde eu trabalhava. E eu percebi-me que esta roupa não serve, esta deixou de servir, aquela também, até que as últimas calças que eu tinha não me deixaram de servir. Apertavam, mas era um desconforto que eu sentada 8 horas por dia, aquilo era horrível. E um dia pensei, vou-me pesar. E eu, quando eu vi 80 quilos, disse assim, não, tu daqui vais para os 100, se continuas por aqui. Isto chega, acabou, mas eu quero ter uma relação de bem com a comida. Eu não quero... Mais que o peso, mais que a imagem, é o que se vive diariamente a pensar, não é? É o que pensa diariamente com o seu pensamento, onde é que o seu pensamento a leva diariamente, e estar constantemente a pensar em comida é Exatamente, foi aí que surreal. Eu cheguei a esse ponto de eu quero perder peso, mas eu não quero voltar àquela relação com a comida que eu tinha durante aqueles 10 anos, em que a minha obsessão era diariamente a comida. Porque então ia voltar ao mesmo, ia acontecer... E depois, esse foi o clique. Nesse dia entrou em contacto connosco? Nesse dia não. Nesse dia eu comecei a procurar programas de perda de peso. Ainda não nos conhecia, então? Não conhecia todo. Comecei à procura. Eu já tinha participado entre a gravidez de um filho e do outro. Eu tinha entrado noutros programas de outros profissionais, aos quais eu não me identifiquei. Porque sentia que eram muito restritos, tinha pouca variação de alimentação, de alimentos, era muito aquilo e aquilo, e eu acabava por ficar muito frustrada e sair daquilo. E eu queria um programa que, mais do que perder peso, que me ensinasse a comer e o que é correto e as quantidades certas e todo o tipo de alimentos, uma alimentação variada e tudo que eu pudesse comer, e que me trouxesse esta boa relação com a comida e não fosse aquela obsessão de quantidades, de peso, de proteínas, disto e daquilo, mas que me ensinasse a comer de uma forma saudável, acima de tudo, e que eu conseguisse ter uma boa relação com a comida e que isso me trouxesse uma boa relação com a imagem. E nestas minhas pesquisas, depois acabou, claro, quando uma pessoa procura na internet, começa a aparecer, o algoritmo começa o algoritmo a aparecer mais sobre aquele assunto. Aliás, só sobre aquele assunto. Exatamente. Começamos a ser bombardeados. Apareceu-me o programa da Diana e eu, a primeira vez que eu vi o programa, chamou-me a atenção da forma como a Diana explicava que era a sua ideia em relação à alimentação e às mulheres, e depois vi uma entrevista que a Diana deu e eu pensei, é isto que eu ando à procura, é isto que eu quero para mim. Essa entrevista viu aonde? Eu acho que era na SIC. Capaz, sim. Sim, eu acho que era na SIC, se não me engano, era na SIC. E eu disse, não, é isto que eu quero, é isto que eu ando à procura, é isto que eu idealizo na minha cabeça. Tive muito tempo ali a ponderar, conversei bastante com o meu marido disse, é isto que tu queres para mim, está ótimo, vai. É tão bom quando somos apoiadas, não é? Eu quero é que tu estejas bem, feliz. Porque eu vejo que tu não estás feliz. Claro. Eu quero é que tu estejas bem e feliz, se é isso, não me interessa o valor, eu quero é que tu vás e se é isso que tu queres, vai. E a seguir logo à primeira consulta percebi que estava no sítio certo. Tão bom, é tão bom quando percebemos que estamos... É o que eu costumo dizer, nós temos que escolher profissionais com os quais nos identificamos, porque senão desmotivamos, perdemos confiança. Para mim, a base é a confiança, é a credibilidade. E a partir do momento em que um cliente nosso não nos dá credibilidade, não tem confiança em nós, nós perdemos o cliente, porque ele não vai fazer nada daquilo que nós estamos a pedir. Se é o contrário, como foi o seu caso, se ganha a nossa confiança, esqueça. Faz tudo o que nós queremos e tem resultado. Eu acho que foi isso. Porque acredita em nós. Exato. Olha, ok, elas vão me ajudar. E isso, porque mais do que vocês acreditarem em vocês próprias, às vezes é perceberem que alguém acredita em vocês. Porque vocês já não acreditam. Sim. Entende? Sim, já sim. Foi tanta coisa. Eu percebo, porque eu quando entrei no programa eu pensei, eu vou-me atirar de cabeça a isto, vou de cabeça de mente aberta, vou seguir tudo que me vou dizer, vou sem vergonha, vou mostrar o meu corpo, é o que é. Mas eu pensei, mas eu não sei se consigo. Claro. Fiz sempre com a dúvida. Não era que eu não duvidasse do vosso programa, eu percebo, duvidava de mim, sim, de que eu fosse capaz. Exatamente, imagine. As tentativas já foram tantas que a dúvida é de vocês para com vocês próprios. Então, vocês só precisam que alguém acredite mais em vocês do que vocês. Exatamente. E a partir do momento em que nós ganhamos essa confiança, está feito, porque nós conseguimos resgatar a vossa confiança e vocês conseguem ter resultados ao cumprir a metodologia. Exato. Só logo na primeira consulta eu percebi que nós éramos muito ouvidas. E mais do que nos imporem regras, primeiro éramos ouvidas e depois é que nos impunham as regras. E isso deu muita vontade e muita confiança, porque foi mesmo isso que a Diana disse. Logo no final da primeira consulta, a minha nutri disse-me logo, Catarina, eu
pela sua ideia, pela mentalidade que a Catarina está hoje, isto tem tudo para correr bem e a Catarina vai conseguir. E só isso foi logo Dá ali ali um boost de energia, não é, Jen? que eu Ok, vamos a precisava. isto. Tão bom, Sim, Catarina. sim, sim. O que é que, imagina, o que é que gostou mais, o que é que acha, qual foi o segredo? Porque imagina, apesar da metodologia ser uma metodologia única, cada pessoa há várias ferramentas e cada pessoa precisa mais de uma do que de outra. Qual é que foi, durante o processo, assim, o segredo para o seu sucesso? Ou seja, para conseguir emagrecer, foi o quê? Foi o cartão calorias, foi o cartão de crédito? Foi o grupo de influência? Foi o quê? Primeiro, eu acho que todo o conjunto de ferramentas que o programa nos dá, o conjunto todo em si é incrível. Todo ele nos dá esse boost, porque temos o apoio da comunidade, que falamos umas com as outras. E naqueles dias Gostou da comunidade? Há pessoas Adorei. que não são tão fãs. Adorei. E assim, eu não conseguia participar tanto como eu gostava, porque eu tenho uma vida muito ativa, 2 filhos, trabalho longe de casa e pequeninos, e não participei tanto como eu queria. Mas participava o que eu podia e estava sempre atenta. Tão bom. E só o apoio que nos dávamos umas às outras, as experiências que trocávamos, e quando alguém chegava ao grupo e dizia, eu hoje estou tão em baixo, eu não consigo, e eu estou frustrada porque a consulta não correu como eu queria, e depois vem outra e diz, não, mas tu vais conseguir, hoje não correu bem, para a próxima vai correr melhor, faz assim, faz assado. Só essa comunidade para mim ajudou-me imenso. Tão bom. E perceber que não somos únicas, que Não há outras estamos pessoas a passarem o mesmo que nós, não é? Sim, sim. Nós estamos sozinhas. Exatamente, e às vezes nós achamos que só nós é que temos aquele defeito, aquele problema, só nós é que pensamos assim, só nós é que temos estas frustrações, esta falta de relacionamento com a comida saudável, e depois percebemos que não, que há um grupo de mulheres que se identifica como nós. Totalmente. Exato. E acho É que muito isso... bem, é toda a gente, é só Exato. assim. É só que como nós vivemos connosco próprios e não temos esse contacto, até entrar neste tipo de grupos, não temos essa noção. E depois, todas as ferramentas que o programa nos dá, para mim foi ótimo. A ferramenta dos supermercados, onde podíamos ver os alimentos, porque, por exemplo, eu às vezes podia sair do trabalho, até assim um bocado com aquela coisa, tipo, apetecia-me tanto um doce, ou apetecia-me tanto uma coisa qualquer, mas eu ia lá ao programa onde temos os supermercados e as melhores opções, e eu sabia que até, a nível nutricional, até não podia ser a melhor opção, mas para aquele que não fazia mal eu comer aquele alimento naquele dia, satisfazia-me e estava não tudo ia ter bem. impacto no emagrecimento. Exatamente, não é? essa é a mesma palavra certa. Não ia ter um impacto tão grave e ia conseguir contornar aquele sentimento que eu tinha. E isto, com o tempo, foi desvanecendo, e conforme os resultados foram aparecendo, cada vez fui menos recorrível a este tipo de sentimento. Mas naquela altura inicial, para mim foi crucial o Nutrimarket, o facto de nós trocarmos muitas experiências, o facto de podermos trocar experiências com a Nutri diariamente e falarmos com ela. O acompanhamento, dizer, não é? olha, hoje correu mal, ou hoje correu melhor, ou hoje fiz assim, ou fiz assado, ou esta semana não estou a sentir que isto tenha até tanto resultado. Ok, então manda-me fotos da alimentação, que eu vou ver onde é que tu estás a falhar. Eu acho que lá está, foi tudo o conjunto do programa que fez toda a diferença para mim. Que bom, Catarina, que bom. Lá está, também nós damos mais valor às coisas em que para nós estão a falhar mais, não é? E nem tudo o que falha para mim falha para si e para as outras meninas. Por isso é que é interessante de analisar o que é que para si foi mais importante. E o que é que foi mais difícil? O mais difícil para mim, é assim, eu sou mesmo muito sincera, eu acho que eu também entrei neste programa muito com uma mentalidade muito, eu quero muito isto, entrei muito com essa, e então eu não vou dizer que eu tive assim uma grande dificuldade, acho que se calhar às vezes a maior dificuldade que eu tive foi às vezes em conter as quantidades, em dizer assim, chega, hoje já chega. E como é que controlou isso? Controlei da forma, pensei assim, ok, esta é a minha quantidade, eu vou comer, se no final realmente eu tiver fome, eu vou pensar, primeiro se tenho fome, finalmente se alguma coisa me está a querer, algum sentimento me despertou hoje para eu querer comer mais. Ok, se eu quero, então vamos ver as opções que a Nutri me deu de sobremesa, por assim dizer. E optava por, e naquele dia, dizer, olha, nem que eu hoje, não é que esteja no meu plano, mas se eu hoje comer uma fruta, por exemplo, uma fruta que eu realmente gosto, que me saiba bem hoje à sobremesa, não me vai fazer assim tão impacto na minha alimentação, ou aquela barrita que está dentro dos produtos que nós temos às vezes podemos fazer a substituição, não é? Exato. E imagine, eu adoro ouvir os vossos pensamentos, porque é uma coisa que vocês não faziam antes de entrar no Emagrece Sem Dietas, que é conversar com vocês sobre a refeição, sobre a escolha, e de repente quando entram no programa vocês começam a falar com vocês próprias, e isso é surreal, porque é aí que está o poder de escolha, que é consciência.
vamos lá pensar, isto faz sentido? Se calhar hoje está-me a apetecer muito, se calhar faço uma substituição. O que é uma substituição? Em vez do lanche, de comer a granola ou o pão ou as marinheiras que lá estão, apetece-me comer o croissant, vou comer o croissant. Do ponto de vista calórico vai ser semelhante, de saúde não é tanto, mas também é uma vez, está tudo ok. É isso. Ou vou gastar o meu cartão de crédito. Então, estes raciocínios e que nos levam a árvores de decisões, que depois nos levam à escolha, isto passa a ser diário e dar-nos controlo e dar-nos equilíbrio e não aquela obsessão de não posso comer isto e não posso. Nós passamos de estar no negativo, do não posso, não deves, para o tu podes e a escolha é tua, não é? Exatamente. Sentiu isso? Senti muito isso e era isso também que eu ia referir, que no início também me fez muito diferença para mim foi, eu ouvia muitos vídeos que estavam na plataforma e os conselhos da Diana e fez-me muita diferença para mim, lá está, que eu acho que foi o ponto principal nisto tudo, foi mudar a minha mentalidade. É a base. Eu percebi que isto era a base de mentalidade antes de emagrecimento. Exatamente. E ouvir os conselhos e ouvir estas ideias e estas substituições que nós podemos fazer e esta forma de nós pararmos para pensar e refletir um pouco e não agir tanto por impulsividade. E não aplica isso em outras áreas da sua vida? Eu acho que, eu costumo dizer, e disse isto muitas vezes à minha noite, este programa não me trouxe só uma mudança a nível físico, trouxe-me eu mudei totalmente a minha mentalidade em muita coisa da minha vida, mesmo. Tudo à minha volta, nos relacionamentos, no que a Diana fala muito nos vídeos, no sobre dizer não, no sobre impor limites. Acho que eu digo, este programa trouxe-me uma transformação tão grande e daí também eu fazer questão de estar aqui hoje obrigada, e dar o meu Catarina, tão linda. Porque realmente mudou toda a minha vida e todo o meu pensamento e eu precisava mesmo disto. Que bom, fico mesmo feliz. E é porque é isso mesmo, por isso é que eu lhe fiz esta pergunta de se só levou isto para a alimentação, porque, repara, eu quando falo, e este programa foi criado, porque eu também o apliquei em mim, e a mudança que senti foi exatamente essa. Isto não é só sobre alimentação, isto é sobre a vida, como nós encaramos a vida. E se nós pararmos para pensar, para escolher, para estar sobre o nosso domínio e o nosso controlo, acaba por ser tudo tão mais fácil. A impulsividade diminui drasticamente, e é interessante de ver como a alimentação é só a ponta do iceberg, mas tudo o que está por baixo acaba por depois também se adaptar. E repare, a Catarina é a quinta pessoa que hoje estamos aqui a gravar os podcasts e todas se sentaram e disseram isto mudou a minha vida. E não é à toa, não tem a ver com alimentação, tem a ver com a mentalidade que se ajusta a tudo o que está no nosso dia-a-dia e cotidiano. Claro, óbvio que o nosso objetivo fundamental é olhar para o espelho, gostar do que vê ao espelho, emagrecer, aprender a comer. Esse é o objetivo assim base, mas se tudo o resto se puder também ajustar e melhorar, é ótimo, não é? Completamente. Mesmo a relação com os meus filhos, mesmo a alimentação da minha casa, toda ela mudou, porque eu O seu marido sofreu? Não, por acaso não. Ele até ficou muito... ele está a dizer que não. Não, ele até ficou bastante contente de ver a nossa alimentação melhor em casa. Não, mas isso é mesmo verdade. E é isso que eu costumo dizer. Às vezes as pessoas perguntam-me assim, mas tu tinhas que cozinhar à parte para ti. Eu nunca cozinhei nada à parte. Há essa crença, eu não percebo porquê. Nunca. É só quantidades. Eu acho que quase toda a gente que falou comigo sobre este programa me perguntou se eu cozinhava à parte para mim. É porque há essa crença, é só quantidades, comemos todos o mesmo, só que as quantidades são diferentes. E é isso também, mas também a forma de cozinhar. Mais saudável. Claro. Com menos gordura. E eu acabei por quase fazer a minha alimentação totalmente igual, que foi isto que eu adorei neste programa, foi que eu fiz praticamente, eu comia as coisas que eu gostava, só que aprendias a cozinhar de maneira diferente, com menos gordura. Às vezes coisas inofensivas, um azeite é saudável, mas a quantidade que colocamos de azeite faz toda a diferença do ponto de vista calórico e de saúde. Então, porque vamos cozinhar com menos azeite, é isso. E fazer as substituições, o aprender a ler os rótulos, o saber o que é, vamos comprar uma polpa de tomate, qual é a melhor, qual é que tem menos aditivos, qual é que é mais saudável. Tudo isso fez com que isto tudo funcionasse. Né? Claro que sim. E isso trouxe saúde, não só para mim, para os meus filhos. Eu notei uma mudança de saúde brutal, agilidade, brincar com os meus filhos, muito menos frustração, muito mais vontade de brincar, de estar com eles. Energia. Completamente. E também, repare uma coisa, o seu pensamento deixou de estar focado na comida e passou a estar focado noutras coisas mais importantes. Completamente. Não é? A comida, porque também tem conhecimento e tem controlo, ou seja, isso já não a frustra, percebe? Não. Já sabe, eu sei fazer as escolhas, eu sei como fazer para manter. Isso é tão bom, que delícia. E também uma coisa que eu meti muito na minha cabeça foi... Quando eu comecei o programa, eu vi as minhas fotos que eu tirei, fiquei completamente chocada. Claro, eu não evitava o espelho, não tinha noção do peso, nunca tinha estado naquele peso, não tinha noção do impacto visual que aquilo tinha, mas eu
pensei numa coisa, eu pensei assim, eu não me vou focar nestas fotos, eu vou-me focar no que eu quero ver depois destas fotos, o que eu quero ver daqui a 6 meses. O antes e depois está surreal. E eu foquei-me sempre nisso. Eu disse, ok, está mal, mas isto daqui a uns 6 meses, isto vai estar aqui umas fotos incríveis. E eu foquei-me sempre nisso. Não aguento, que linda. Sempre nisso. E quando o ser positivo também é ajuda. Toda a gente que me perguntou sobre o programa, eu posso dizer, e não é estar a querer fazer publicidade, é mesmo verdade. Eu tenho colegas que aderiram ao grupo da Diana e ao programa da Diana porque viram a minha transformação. Tenho também amigas que aderiram a outros programas e está tudo certo, cada um vai para onde quer, mas eu inspirei essas mulheres porque elas viram a forma como a minha mentalidade mudou. E eu disse isso mesmo a elas, vocês têm que mudar a vossa mentalidade, vocês não se foquem. Ainda agora uma colega minha entrou no programa da Diana, disse que também ficou chocadíssima com as primeiras fotos que ela mandou, e eu disse-lhe, Andréia, não penses nisso. Pensa no que tu vais ver daqui a 6 meses. O antes e o depois. O antes e o depois. Foca-te nisso, tu vais lá chegar, não desistas. Que linda. Força. Agora ajude-a, incentive. Sim, agora fizemos há pouco tempo um almoço e ela disse, olha, não me levem a mal, eu vou trazer a minha comida de casa. E eu disse, acho muito bem, força. Claro. E se quiseres comemos todas igual a ti, o que interessa é estarmos juntas e convivermos, porque o objetivo é o que tu vais atingir daqui a 6 meses e é muito mais do que fisicamente. Totalmente. É tudo o teu bem-estar, tudo vai mudar, a pele muda tudo. Nós ficamos mesmo... Eu sou outra mulher, completamente. E eu sempre disse isto, eu não queria ser a mulher que eu era antes de ter o meu filho. Eu, neste momento, estou com o peso que eu tinha antes do meu filho Gonçalo nascer. Com os 72 quilos, eu já cheguei aos 52, ou seja, tive menos 10 quilos que o que eu tenho hoje, que era um peso extremamente baixo para mim. Eu chegava a vestir roupa de criança, que a roupa de adulto não me servia. E eu queria chegar aos... Eu nunca pensei que ia chegar aos 62 quilos. Mas hoje em dia, olha só o espelho, está confortável e gosta do que vê. Confortável, mas é o que eu dizia, eu não quero ser aquela mulher que eu era antes, porque eu não sou aquela mulher, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Claro. Eu sou mãe, sou casada. E o seu valor não se resume só ao seu corpo nem à sua imagem. É muito mais do que isso. É a melhor versão de mim do que eu sou hoje. Totalmente. Eu quero ser melhor mãe, melhor esposa, quero ter mais disposição para os meus filhos. E consegui chegar a esse objetivo e ainda mais, porque eu ultrapassei as expectativas do que eram inicialmente. Totalmente. Que eu nunca pensei que ia perder tanto peso. E repare, quando o nosso valor só se resume ao nosso corpo, à nossa imagem, nós envelhecemos ao longo do tempo. Ficamos mais flácidas, ficamos mais gordinhas, claro que depende sempre daquilo que comemos, mas é o tempo, não é? É envelhecer, é regra, é lei, vai acontecer. Sim, claro, por isso, inevitável. o nosso valor nunca pode estar só dependente da nossa imagem. Temos que nos desenvolver muito mais e irmos buscar valor a outras coisas. E acho que também a Catarina fez esse trabalho muito bem, consigo própria. Os trabalhos de casa que eu gosto. Exato. Que o método TEI, que eu gosto de dizer que adoro trabalhos de casa. Exato. Mas são tão importantes para nos fazerem pensar e mudar. Aquilo tem que ser mudado. Vamos fazer um jogo? Bora lá. Então, olha, aqui. Pão ou marinheiras? Qual o mais calórico? 50, a mesma, vamos equivaler a mesma quantidade de pão, que são 50 gramas, aqui às 4 marinheiras. Qual o mais calórico? Pão ou as marinheiras? Pão escuro, falamos sempre de um pão escuro. Qual é o mais calórico? Ok, eu ia apostar nas marinheiras. Certo. São as mais E qual é mais saudável, as marinheiras ou o pão? Eu diria o pão. Porquê? Porque eu penso que as marinheiras sejam mais processadas. O pão... E tem menos fibra. O pão dá mais saciedade. Saciedade. Gosta de marinheiras, come marinheiras, gosta de pão, come pão. Não há alimentos proibidos. Exatamente. A questão é a quantidade. Sim. Quando temos o pacote de marinheiras, quem é que come 4 marinheiras? Pois é Ninguém. Isso. Estão a picar. Eu pelo pão. Pronto, se fosse eu. Eu também, por acaso. Exato. Boa. E agora, batatas fritas. Estas são umas batatas fritas forno normais. Estas são uma batata doce frita no forno. Qual é mais saudável? Mais saudável? Eu acho que... Eu sinceramente acho que... No caso, acho que são equivalentes. E qual é mais calórica? Se calhar até a batata doce é mais calórica, porque a batata doce tem a ideia que é mais calórica que a normal. Pois tem. Pelo menos. Esta é mais calórica e tem mais gordura. É menos saudável. Portanto, sabe aquela coisa de é uma batata doce frita, é mais saudável, mas comer, podemos comer o pacote. E depois a pessoa come o pacote inteiro a achar que a batata doce é mais... Não, neste caso a batata normal é mais saudável dentro do mal, não é? Exatamente, sim. É mesmo nos meus pratos, eu quando é batata doce, eu sou sincera, eu adoro batata doce, sou super fã de batata doce, mas sempre tento ter mais controle na batata doce, que tem sempre a ideia que a batata normal
É Em menos termos calórica. calórica, É menos é menos calórica. calórica. Mas imagina que a ideia da batata é ir variando. Hoje Exatamente, doce, é amanhã isso. normal, porque tem perfis nutricionais diferentes. Exatamente. Portanto, agora aqui na frita, não Exato. é quase aproveitar um benefício da doce para dizer que é positivo e não é. Exatamente, sim, porque eu acho também uma das coisas fundamentais que aprendi neste programa é sobre o equilíbrio. O equilíbrio é tudo, o equilíbrio da alimentação, o equilíbrio lá está das calorias extras, do doce que nos Tudo apetece. faz parte, né? Tudo faz parte, o equilíbrio é fundamental. Sim, Tão sim. bom, Catarina. Muito obrigada. Nada. Amei ouvi-la, amei conversar consigo. Obrigada. Acho que está mesmo num processo evolutivo gigantesco e fico feliz por nós termos participado desse Sem processo. dúvida, foram fundamentais para isso. Fico mesmo muito feliz. Parabéns. Obrigada por muito ter obrigada, vindo. Diana. Obrigada mesmo. Coração. Bossi, espero que tenhas adorado este podcast, como eu adorei fazê-lo. Espero que esta nossa cliente tenha inspirado a perceberes que para teres resultados diferentes, tens que fazer diferente. E mais importante que tudo é, faz por ti, para ti e sem comparações. Até para a semana.